Meus amigos, o jornalista americano Glenn Greenwald reapareceu após um estranho período de silêncio que coincidiu com suas graves denúncias contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Agora, encorajado pela vitória de Donald Trump, Greenwald lançou mais uma denúncia bombástica que promete causar enormes repercussões negativas para o STF em todo o mundo. É essa notícia detalhada que venho compartilhar com vocês. Vamos repercutir juntos. Antes de assistir, peço que deixem seu joinha, comentem e compartilhem o vídeo para que mais patriotas tenham acesso a essas informações essenciais. Olha o que diz a notícia. Urgente. Glenn Greenwald ressurge e vai ao ataque contra Moraes. O jornalista americano Glenn Greenwald se manifestou em suas redes sociais sobre as últimas ações do ministro Alexandre de Moraes para impedir que Jair Bolsonaro compareça na posse de Donald Trump. Trump convidou o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro para comparecer à sua posse em DC. O principal censor do Brasil e, na verdade, seu rei não eleito, Alexandre de Moraes, já apreendeu seu passaporte como parte de uma investigação e provavelmente negará permissão para Bolsonaro viajar. O atual presidente do Brasil, Lula da Silva, não foi convidado para comparecer à posse de Trump, então o Brasil enviará funcionários do consulado para comparecer como parte de sua delegação oficial, afirmou Glenn. Essa não é a primeira vez que a defesa de Bolsonaro solicita a liberação do passaporte. O pedido já foi negado por Alexandre de Moraes em outras ocasiões, sob o argumento de que o documento é necessário para garantir a efetividade das investigações em curso. A nova solicitação, desta vez, tem o peso de estar associada a Donald Trump. Moraes terá coragem de negar? Quanto ao jornalista Glenn Greenwald, ele precisa dizer onde estão os 6 gigabits de mensagens trocadas por assessores de Moraes. O que aconteceu? Está sendo ameaçado? Combate a desinformação ou a mentira, né, se retirando as pessoas da possibilidade de estarem se pronunciando. Se combate com mais informação e com mais verdade. Tá? Então, nós estamos vivendo de novo um período sombrio da nossa história. Né? Um período em que a democracia realmente ela está em perigo. Uma nova classe de ladrão, que são aqueles que querem roubar a nossa liberdade. Até há pouco tempo, o povo brasileiro não estava acostumado a ouvir a verdade. Eu não digo o que vocês querem ouvir, eu digo o que vocês devem ouvir. É a verdade. A notícia mais importante do dia é a vitória da Fernanda Torres, que ganhou o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro. E isso levanta um debate sobre algo que é muito caro para nós, para o senhor, inclusive, como político e parlamentar, que é a nossa democracia. Depois de amanhã nós temos o ato que vai marcar o dia 8 de janeiro, os 2 anos daquela tentativa de invasão à sede dos 3 poderes. Minha pergunta é, o senhor assistiu o filme, gostou, achou que merece, que representa bem esse período sombrio da ditadura? Pensa em ir no ato do dia 8 de janeiro, que está sendo organizado aí em Brasília. Qual que é a tua avaliação sobre isso? Olha, Pedro, primeiro, eu acho que essa relação de não se esquecer é muito importante. Se a gente não leva em consideração o que ocorreu na nossa história, a gente tem dificuldade de se situar no presente e projetar um futuro. Então, todos nós repudiamos qualquer ação que signifique censura, cerceamento da liberdade de expressão, prisão sem nenhum motivo, né, prisões estendidas, relativização do habeas corpus, né, a própria tortura, né, o fato de se impedir que advogados tenham acesso a autos do processo, né, se utilizar a lei de uma forma para os amigos e se utilizar a lei de outra forma para os adversários políticos. Então, nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil hoje, desculpe, né, como uma repetição da história, só que com outros atores e de uma outra forma. Se eu discordo de alguém, eu quero ter a possibilidade de debater com essa pessoa, de contraditar com essa pessoa, né, de fazer o diálogo para que as pessoas possam fazer, quem está nos assistindo, um juízo de valor sobre o que está certo e o que está errado. Não se combate a desinformação ou a mentira, né, se retirando as pessoas da possibilidade de estarem se pronunciando. Se combate com mais informação e com mais verdade. Tá? Então, nós estamos vivendo de novo um período sombrio da nossa história. Né? Um período em que a democracia realmente ela está em perigo. No dia 8, inclusive, o presidente da República faz uma convocação a favor do que ele chama de democracia inabalável. Me parece, na verdade, que ele está fazendo uma ode à democracia relativa, porque esse mesmo presidente é aquele que vai estar representado formalmente
em Caracas, na Venezuela, abraçando o ditador Maduro, que estuprou a democracia na Venezuela. É o mesmo que faz um discurso a favor da conciliação, mas todo dia quer dividir o Brasil entre nós e eles. Deveria estar buscando a conciliação e a pacificação. Nós devemos estar falando, por exemplo, de anistia, porque muitos dos que estão na esquerda brasileira hoje ocupam o poder foram responsáveis por crimes de sangue, por assassinatos, por roubos a banco, né, por sequestros. E essas pessoas todas foram anistiadas e ocuparam postos importantes na política brasileira. O nosso Brasil tem uma tradição de pacificação quando tem líderes com legitimidade, com credibilidade, com capacidade de conduzir esse processo, não de dividir a sociedade. Então é evidente que no dia 8 de janeiro eu não estarei em Brasília, por razões óbvias, que eu não vou convalidar essa farsa que o presidente Lula pretende apresentar à sociedade brasileira. Senador, eu gostaria de pegar um embalo aí no que o senhor está dizendo para a gente. Clarice Oliveira aqui falando, obrigada pela entrevista. Senador, ouvindo o senhor, a gente enxerga aí quase que um paralelo que o senhor está fazendo, então, um paralelo entre a perseguição política ocorrida na ditadura com o que está sofrendo neste momento o ex-presidente Jair Bolsonaro. É exatamente esse paralelo que o senhor faz? Não apenas ele, é um espectro ideológico importante e relevante da sociedade brasileira. Hoje é uma relativização, que é a palavra da moda, da aplicação da lei. Veja, por exemplo, o que aconteceu recentemente, o jornal Folha de São Paulo, que eu acredito que vocês respaldam como instituição séria, publica diálogos entre os juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, na época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com um funcionário do tribunal naquela ocasião, onde o funcionário ele é instado a usar a criatividade para produzir provas contra um adversário político. Então, esse tipo de situação é tão séria e foi tão banalizada, tipo assim, tudo é possível contra fulano porque ele é inimigo da democracia. Relativizar a lei, né, passar por cima das convenções, né, abrir mão dos direitos individuais. Né? Então, nós estamos vivendo um momento em que a sociedade brasileira precisa entender que quando o diabo sai da garrafa, é difícil colocar para dentro. E ou a gente entende isso e passa a ter uma postura de que o Brasil ele é plural e que é possível e necessário que haja um contraditório e que as pessoas possam se posicionar, ou a gente vai caminhar gradativamente para um estado de exceção. Essa é a nossa preocupação e esse é o nosso temor. É que esse convite aconteceu por intervenção pessoal do Trump. Então, pessoas do Departamento de Estado do entorno do presidente Trump estavam divididos a respeito do assunto. Será que nós começamos com esse convite? A hipótese que havia sido aventada era de que o presidente Bolsonaro seria convidado para uma outra agenda no futuro com o presidente Trump. Mas o presidente Trump, vendo a situação crítica que se encontra no Brasil, ele resolveu intervir diretamente na situação e esse convite chegou na madrugada de terça para quarta-feira. 1h pouco da manhã que o convite foi encaminhado pela equipe do Donald Trump. E os bastidores disso são que, dentro dessa divisão, o próprio presidente Trump falou assim, eu não quero saber. O Jair Bolsonaro será convidado para a minha posse. Isso sinaliza várias coisas. A primeira delas, a mais interessante, muita gente dentro da administração do Trump defendeu o convite ao Bolsonaro, inclusive porque algumas pessoas próximas ao presidente sabem muito bem qual é a situação no Brasil, algumas têm problemas pessoais com o próprio Alexandre, então as pessoas sabem o que está acontecendo e fizeram questão dessa demonstração de força. Porque não se engane, essa afronta é uma demonstração de solidariedade de Trump a Bolsonaro. Essa é a parte mais importante. E agora, nós temos o caminho que o Alexandre vai ter que seguir. Né? O primeiro deles é se ele decide negar o pedido do Bolsonaro a ir aos Estados Unidos, depois de um convite que foi feito pelo próprio Trump, né, com quem o Mark Zuckerberg prometeu trabalhar, inclusive, contra o que o STF tem feito, essa negativa ia servir tão somente para fortalecer o nosso caso aqui nos Estados Unidos, demonstrando um fato incontestável de que no Brasil, hoje, nós vivemos uma ditadura e uma perseguição política, porque não há razão para que o presidente Bolsonaro não seja convidado. Ele respeitou todas as medidas até agora do STF, não tem interesse em fugir, e é o que a postura dele até agora, de enfrentar o processo da ditadura brasileira. Então não há razão. Caso seja negado, vai ficar escancarado que tem uma ditadura e também seria um caso muito mais pessoal contra o Trump, porque o convite veio, reitero, o convite veio direto a ele e para poucos. E aí um burocrata de Brasília resolve negar. O Trump é um cara que leva essas coisas muito pro pessoal, eu posso adiantar por experiência não só de acompanhando as políticas dele, mas de quem conhece pessoalmente.